Boa noite a todas e todos. Eu sou Nádia César, da Cultura. Aparece Nádia César. Está começando uma live para falar do ProLir Bibliotecas. No canto inferior direito, janela de Libras. Agradeço a presença de todos vocês. O ProLir é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura. Ele foi criado em 1992, com foco no estímulo ao hábito da leitura, na democratização do acesso ao livro e à leitura. Nos termos do que dispõe o Decreto 519 de 1992, que cria o ProLir, nós temos como grandes objetivos do programa promover o interesse nacional pelo hábito da leitura, estruturar uma rede de projetos capazes de consolidar práticas de leituras e criar condições de acesso ao livro em todo o país. Ao longo dessa história de mais de 30 anos, o ProLir possibilitou a formação de educadores, de bibliotecários, de mediadores de leitura, realizou eventos, encontros, projetos locais, concursos literários, práticas, leituras em todo o território nacional. Por onde a gente passa, a gente percebe, a gente encontra as marcas do ProLir. E hoje é um dia muito feliz para nós, porque esse encontro tem como objetivo compartilhar mais uma ação do ProLir. É o edital ProLir Bibliotecas. Eu quero convidar o diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria de Formação Artística, Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Jefferson Assunção, e o professor Leonardo Marques, coordenador do projeto ProLir Bibliotecas na Universidade Federal de Alagoas, para falar um pouco sobre esse projeto e trazer as linhas gerais para vocês. Porte para interface de videoconferência. A tela é organizada em grade com 3 janelas de participantes, mais a janela de Libras. Boa noite, professor Leonardo. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Boa noite, Nádia. Bem-vindos. Plano de fundo branco com bordas coloridas e onduladas. No canto inferior direito, referência à logomarca do ProLir Bibliotecas. Eu agradeço imensamente, a oportunidade de iniciar. Minha fala vai ser curta, vai ser breve, e o Jefferson vai poder, claro, que tem toda a propriedade, explicar um pouco mais os detalhes do edital e desse processo do ProLir Bibliotecas como um todo. Eu só queria aproveitar esse momento para agradecer imensamente a confiança do Ministério da Cultura, do Jefferson, do secretário Fabiano Piuba, para que a UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, pudesse estar junto agora do Ministério da Cultura e auxiliar no processo de execução, planejamento, e ser um braço operacional de parceria da universidade e o Ministério para essa nova etapa do ProLir. Queria também agradecer em nome de uma equipe que tem trabalhado. Eu estou aqui representando uma equipe importante da professora Luciana, da Janaína, da Stephanie, um grupo que tem ajudado a gente nessas conversas, de pensar os próximos passos, de que o ProLir pode avançar e como ele pode ajudar nos objetivos de fortalecimento dos hábitos e da leitura e do livro no país. Reajuste de telas. Queria apenas deixar registrado também a importância da universidade em auxiliar em projetos de cultura, deixar registrado que o nosso núcleo, o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais, tem muito orgulho de estar auxiliando o Ministério da Cultura em outros projetos da cultura relacionados à promoção da cultura, tanto em termos de auxiliar o financiamento, que esse financiamento chegue de forma mais fácil, clara e transparente para toda a população, mas na execução direta de alguns projetos como Tela Brasil, por exemplo. Na tela, Leandro Marques, Jefferson Assunção e Janela de Libras. O nosso agradecimento, colocar a Universidade Federal como um espaço de diálogo e de fortalecimento da cultura, e dizer o nosso orgulho de participar desse evento nesse momento. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado, Leonardo. Nádia César, volta à tela. Muito importante, essa parceria do Ministério da Cultura com a Universidade Federal de Alagoas, e mais uma atuação conjunta, e nesse caso, para algo que a gente considera fundamental, que é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura. Nádia, sai da tela. Agora, trabalhando em conjunto com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e o ProLir nasceram juntos, em 1992, e é um sistema importantíssimo. As bibliotecas públicas do Brasil são o equipamento cultural mais bem distribuído no nosso território,
E, recentemente, nós fizemos uma mudança, que é uma mudança que a gente considera bastante importante, uma ampliação, né, do próprio sistema de bibliotecas públicas, colocando as bibliotecas comunitárias também, né, no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Durante os últimos anos, fizemos um trabalho, né, bastante forte, importante, de reestruturação do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, de ampliação do Sistema de Bibliotecas Públicas, do ponto de vista, né, de articulação desse sistema e também da articulação, né, dos sistemas estaduais com os sistemas municipais, fazendo com que a gente tenha cada vez mais né, aquela realidade dos municípios, né, a realidade das comunidades, cada vez mais para dentro do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Esse passo, né, o que nós estamos dando agora, é um passo que para nós é muito, né, muito importante, exatamente porque é como se nós tivéssemos feito no primeiro momento né, uma reestruturação do hardware, né, da estrutura do sistema de bibliotecas públicas, articulando o sistema de bibliotecas públicas também com né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Programa Nacional do Livro Didático, né, porque a gente passou agora a distribuir livros novos, né, acabaram de receber, né, as bibliotecas públicas e comunitárias cadastradas no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, 600 livros cada um do primeiro ciclo, né, do Programa Nacional do Livro Didático Literário, ou seja, são livros de literatura, né, no que nós estamos chamando de PNLD mais bibliotecas, ou seja, nós temos aí uma estruturação também do ponto de vista da qualidade dos acervos, né, da renovação dos acervos. Isso é muito, muito importante, né, que a gente tenha livros novos, livros contemporâneos, livros que mostrem, né, né, a grande diversidade literária do nosso país, e a gente precisava e precisa dar esse outro passo, que é um passo no sentido da formação, da capacitação, da qualificação cada vez maior, né, de quem atua nas bibliotecas públicas e comunitárias e fazendo com que a gente tenha, né, uma articulação cada vez mais forte das bibliotecas com as próprias comunidades. Por que isso? Porque a biblioteca é, né, sem dúvida, hoje, um instrumento fundamental dentro de uma sociedade fragmentada, né, uma sociedade que está aí né, vendo as grandes transformações tecnológicas, né, as transformações que nos colocam possibilidades e inúmeros desafios também, né, desafios de como é que a gente lê, né, num mundo mais complexo, cada vez mais complexo, e nesse mundo cada vez mais complexo nós não podemos abrir mão de né, um instrumento fundamental que é o livro, né, e a biblioteca, então, ela, né, aparece, né, ela como um equipamento fundamental, um equipamento cultural de uma importância enorme, né? Eu diria que hoje, inclusive, é mais importante do que em qualquer outro momento, exatamente porque a gente, né, tem esses desafios todos como sociedade, né? Um desafio de ler com mais qualidade a nossa realidade, e para ler com mais qualidade, nós não podemos abrir mão dos livros, né? Os livros são o lugar dos longos encadeamentos lógicos, dos longos encadeamentos estéticos, ou seja, o livro nos possibilita enxergar de uma forma mais complexa, né, a sociedade, né, a nossa própria vida, complexificar em vez de simplificações que muitas vezes são ilusórias, né, simplificações que não dão conta do todo, e o livro é um instrumento fundamental para isso. A leitura, ela, né, e a valorização social da biblioteca é algo que a gente vê como importantíssimo e central no desenvolvimento do nosso país, né? Então, o ProLer Bibliotecas, ele tem esse sentido de ser, né, uma espécie de software desse hardware. De software porque um software vivo, um software que vem dos próprios, né, das próprias comunidades, das próprias atuações, porque nós temos inúmeras bibliotecas públicas e comunitárias
com uma atuação muito, muito forte, muito importante nas comunidades, né? E nós queremos capacitar ainda mais, cada vez mais, articular em rede, porque é algo também muito importante, né? Muito importante que a gente articule em rede as bibliotecas públicas, as bibliotecas comunitárias, né? Os mediadores de leitura, os bibliotecários, todos aqueles que fazem parte, né, desse universo da mediação da leitura, porque, né, é em rede que a gente consegue crescer, é em rede que a gente consegue se articular e enfrentar com mais qualidade, né, os desafios que se colocam, né, para uma sociedade complexa como é a sociedade brasileira. Isso significa valorizarmos, né, o livro, a leitura, a literatura, as bibliotecas. Isso significa valorizar, né, a diversidade de ações, né, a criatividade brasileira, que é um grande ativo da sociedade brasileira, né, essa diversidade de ações nos territórios, né, a qualidade daquilo que vem da diversidade cultural dos territórios brasileiros, né, dos inúmeros, né, as inúmeras iniciativas que acontecem, né, em cada canto do país. E esse é um sentido da gente articular o ProLer com o sistema de bibliotecas públicas e criar, né, esse ProLer Bibliotecas, né? Nós vamos ter agora, daqui a pouco, né, vamos conhecer melhor, né, conhecer mais aprofundadamente essa proposta e o edital, né? E eu já, né, de antemão aqui, eu agradeço muito o trabalho, né, da nossa coordenadora geral de leitura e bibliotecas, a Nádia César, e também a nossa coordenadora, né, que é, né, a Hanna, que trabalharam muito, né, junto com a equipe da UFAL, para fazer com que a gente tenha, né, um programa extenso, né, no sentido, né, de chegar à maior parte, né, dos territórios brasileiros, mas também do ponto de vista, né, de uma intensidade, de um aprofundamento. É isso que vai dar força, é isso que vai dar qualidade, né, para um sistema de bibliotecas públicas que precisa, né, cada vez mais ser visto na sua, né, na sua capacidade, né, de gerar, né, gerar comunidades leitoras, se articular com comunidades leitoras. Isso é muito importante que a gente compreenda também, né, que para termos uma sociedade leitora, a gente precisa valorizar o que existe de comunidades leitoras, né? Nós temos muita gente hoje lendo de outras formas, outras maneiras. Precisamos valorizar também, né, as mudanças na forma mesmo de leitura, na forma de se articular em torno das leituras, né? Nós temos hoje no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas participando de clubes de leitura, por exemplo, né? Isso é muito importante e a gente precisa se aproximar cada vez mais, como sistema de bibliotecas públicas, daquilo que, né, são novas formas contemporâneas de se relacionar com o livro, com a leitura, com a literatura, com as oralidades também, né? Ou seja, o nosso mundo só se amplia, né, quando a gente consegue conectar essas formas todas, né, de se relacionar com materiais de leitura. Mas tendo no centro, e isso para nós é fundamental, o leitor. Nós queremos, né, essa relação, né, que a biblioteca, pela sua importância na comunidade, né, essa relação se amplie, né, com as comunidades leitoras, que a gente traga cada vez mais, né, para dentro das comunidades essa ideia de uma biblioteca viva, né, uma biblioteca formadora, de uma relação cultural com a leitura. Isso é fundamental e a gente, né, aposta muito, né, que o ProLer Biblioteca seja, né, aí um caminho para o desenvolvimento, né, dessa rede, dessa articulação de mediadores de leitura no Brasil inteiro. Então, quero agradecer aí, né, mais uma vez a parceria com a UFAL e passar, né, agora aqui para a apresentação do nosso edital, fruto de muitas inteligências também, né, conectadas, fruto de conexões, e isso é muito importante que a gente vá, né, conectando cada vez mais aquilo que né, aquilo que a gente tem, Nádia retorna. De bom, de positivo, né, para formar aí cada vez mais
né, uma sociedade de leitura a partir das nossas comunidades leitoras. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo, obrigada, Jefferson. Acho que vocês podem sentir um pouco, a partir da fala dos dois, de como um esforço coletivo, né? Tanto na Universidade Federal de Alagoas, como no Ministério da Cultura, somos poucos, com muitas ideias e muitas missões, né? E uma dessas grandes missões é trazer esse edital na perspectiva de dar destaque, por exemplo, para esse processo de novas formas de leitura e de escrita criativa e literária, né? Colocar na mesa isso. Como é que essa biblioteca, como centro... Leandro Marques sai de cena. ...território também pode contribuir e aparecer nas suas... na perspectiva do que já faz, né? A gente quer trazer à tona aquilo que já acontece no Brasil inteiro, que a gente sabe que acontece, e que muitas vezes nas pesquisas, nos estudos, não aparece de fato. Então, o grande objetivo desse edital é trazer à tona tudo isso que o Brasil faz de lindo, né? Eu acho que a gente pode destacar aqui a presença do pessoal do Sistema Prisional, Biblioteca Prisional SEAP, Andréia, lá do Amazonas, né? Bem-vinda, querida. Bem-vindos, cabinhos leitores, adoro esse projeto, lindo demais, lá do Ceará. Biblioteca de Blumenau, Biblioteca Dr. Fritz Miller, a Biblioteca Municipal do Cariri, aqui, ó, Ana Farias, lá da Rede de Bibliotecas do Cariri, a Municipal de Arirã, em São Paulo, Casa Nova, na Bahia, bem-vindos. Itapipoca, no Ceará, também presente, Jaboticabal, São Paulo, Biblioteca Pública, todos muito bem-vindos aqui. Eu acho que um destaque importante desse nosso esforço é trazer para o universo da biblioteca pública, comunitária, mas também as bibliotecas do sistema prisional que estão presentes aqui, uma novidade, talvez inédita aí para os editais de cultura, é olhar também para uma estrutura dedicada às pessoas egressas do sistema prisional e aos seus familiares, que muitas vezes ficam sem essa perspectiva de ter acesso à cultura, à leitura, e a leitura pode ser, esses projetos de leitura que envolvam essas comunidades, pode ser um grande canal de acesso, né, à informação e ao livro, enfim, essa perspectiva também foi apontada nesse edital como um aspecto importante. Então a gente traz esses dois grupos aí como inovação, e a gente entende que isso fortalece essa grande rede, né, de leitura, de livro, de mediação, e para falar do detalhe desse edital, das perspectivas que temos de prazos, de objetos, eu quero chamar duas queridas colegas que trabalharam de forma muito intensa com suas equipes para que esse projeto pudesse hoje estar sendo apresentado. Ana Gleides, a nossa coordenadora de promoção da leitura aqui no Ministério da Cultura, e Luciana é a líder técnica do Projeto Prole na Universidade de Alagoas. Podem ter certeza que foram muitas noites trabalhando para que isso, dias e noites, para que esse projeto chegasse hoje às nossas mãos, e eu agradeço muito e peço que elas estejam aqui para trazer o detalhamento desse novo edital. Por favor, meninas. Jefferson Assunção sai de cena. Aparecem as janelas de Hannah Gleides e Luciana Santa Rita. Bem-vinda, Hannah, bem-vinda, Luciana Santa Rita. Obrigada. Agora é com vocês. Vocês são as estrelas de hoje, por favor. Obrigada, Nádia. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Leonardo. Nádia sai da cena. É com grande prazer. Boa noite a todos e a todas, né? Imensa minha satisfação de participar dessa live. Eu estou acompanhando também aqui no YouTube, né, verificando a participação de diversas bibliotecas, né, de espectadores, né, interessados no edital. Então, é com muita alegria que a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse edital, né? Esse edital, o objeto desse edital, as janelas se organizam verticalmente no lado esquerdo. Aparece slide com fundo roxo. Título: Edital de Chamamento Público, NES UFAL, número 1, 2026, para o Livre Bibliotecas. Esse é um edital de chamamento público, certo? O edital, no caso, ele tem aí, pelo NIS e UFAL, né, junto com o Ministério da Cultura, ele de certa forma,
as duas instituições, elas são partícipes, né, no processo desse chamamento. O objeto desse edital é a implementação, no caso, da trilha de formação e mobilização, né, a disseminação, no caso das práticas de leitura e de escrita criativa e literária pelas instituições, a estruturação de rede e do repositório ProLê, a certificação com selo ProLê das instituições parceiras da trilha e a publicação de um livro, né, com as melhores práticas. Esse edital, ele visa principalmente o fortalecimento da leitura, escrita e atuação territorial, né, aptas a firmar essa parceria com a Universidade Federal de Alagoas e o Ministério da Cultura. Entre os segmentos, né, que fazem parte aí do objeto do edital, a gente tem listado as bibliotecas públicas, com 220 vagas, que são equipamentos culturais criados e mantidos por entes federados. Todo o edital, por meio dos seus anexos, tem a descrição, né, do que se enquadra em bibliotecas públicas. As bibliotecas comunitárias, com 180 vagas, iniciativas da sociedade civil com ou sem NPJ, inclusive as bibliotecas itinerantes. As unidades prisionais, né, representadas aí pelos 27 vagas, né, representando um por estado e uma vaga pelo Distrito Federal. Com biblioteca, são unidades prisionais que possuam biblioteca ou espaço de leitura ativa, tá? E os serviços especializados com destaque para os escritórios sociais e outros serviços de atenção à pessoa egressa do sistema prisional, com 10 vagas, né? Que são serviços de atenção à pessoa egressa do sistema prisional. Então, esse é o nosso objeto, tá? Que a gente vai detalhar aí a partir, no caso, da definição do que é o ProLê, das vagas e das etapas sequenciais que a gente tem entre o processo de inscrição, seleção, tá? Chamamento, publicação e inscrição. Sequência de slides sobre o ProLê. Falando um pouquinho, a Nádia, no caso, já apresentou, né, o ProLê. O ProLê é uma iniciativa, né, do Ministério da Cultura, e eu vou passar rapidamente, em parceria, né, com a diretoria, né, de leitura, do livro e leitura e bibliotecas, em parceria com a Universidade Federal de Alagoas. É importante colocar que essa ação, ela tem um propósito, né, de fortalecer o papel da biblioteca pública, biblioteca comunitária, unidade prisional e serviços especializados, escritórios sociais e outros serviços de atenção à pessoa egressa. Importante a gente ressaltar, né, que todo o edital ele foi construído, né, pensando principalmente na questão do direito humano, na promoção da leitura e da escrita, na democratização do acesso ao livro e, claro, principalmente consolidar esses espaços vivos de cultura, de aprendizagem, participação social, formação e também de comunidades leituras, né? É importante aí que a gente destaca aí durante toda a estrutura, né, o arcabouço, no caso do edital, a escrita como direito humano, né? E importante colocar que o ProLê, biblioteca, ele está estruturado em três grandes eixos, né? Ele está articulando formação, mobilização territorial e ação em rede. Ele se reestrutura, claro, incorpora novas abordagens, né? Respeitando aí o Programa Nacional de Incentivo à Leitura ProLê, instituído pelo decreto número 519, de 13 de maio de 1992. Esses três grandes eixos, né, que fazem parte aí do ProLê, envolvem também na constituição do edital quatro categorias ou 4 eixos, né? Quando a gente tem principalmente aí a descrição da trilha de formação e mobilização, da rede ProLê, do repositório ProLê, do selo ProLê e da publicação e lançamento de livros da comunidade, que na sequência aí da apresentação do edital, a Hanna, no caso, vai fazer uma descrição melhor, né, e mais detalhada aí do significado de cada elemento desse como condicionante no caso do edital. A essência do programa. Importante a gente destacar, né, essa essência aí, a vigência do edital, ela está lá por 12 meses, né, prorrogável por mais 12 meses. O objeto é selecionar instituições e integrar essas trilhas. E importante que a gente, no caso, discuta, né, e faça a contextualização, que ele está estruturado em 3 grandes eixos do ProLê Biblioteca. A questão da formação, nesse eixo de formação, ele é caracterizado pelas formações que são aulas assíncronas e encontros síncronos, né? O desenvolvimento todo de uma trilha
por meio aí de práticas de mediação de leitura, realizadas dentro do território, e também do intercâmbio de experiências, né, e ações formativas metodológicas que irão ampliar essa atuação das bibliotecas e das unidades, né, prisionais e escritórios sociais, como centros permanentes aí de mediação cultural. Essa formação, ele vai ser institucionalizado por meio da plataforma Escute, né, do Ministério da Cultura, e ele vai se estruturar por meio da oferta de 3 cursos que a gente vai, na sequência, também apresentar. Importante colocar que, na verdade, a gente tem uma interseção desses 3 eixos, buscando aí essa questão da comunidade leitora. Quando a gente está falando aí de territorialidade, né, a gente está falando aí do reconhecimento e do fortalecimento da disseminação das práticas de leitura, né, de mediação e de escrita criativa e literária, principalmente aí com o apoio técnico, né, que o projeto ele vai ser sustentado aí por meio de formadores, buscando, né, projetos, né, que vão ser inseridos e colocados na plataforma no momento da inscrição e que serão aperfeiçoados, né, no percurso dessa trilha, no percurso, no caso desse eixo, baseado, e esse projeto ele vai disponibilizar principalmente às instituições parceiras, né, apoio, né, como eu estou falando, a partir, no caso, de formadores. A gente vai ter, no caso, kits pedagógicos, né, compostos aí de materiais pedagógicos que vão auxiliar essa continuação, né, essa interseção dos eixos, e principalmente apoio técnico para o desenvolvimento desses projetos dentro do território, que serão também avaliados e estarão aí participando aí de uma premiação. Os 3 eixos estruturantes. Especificamente, a rede é um intercâmbio nacional. Na verdade, a gente tem a ideação, né, de uma rede colaborativa, né, por meio aí que vai buscar fortalecer a mediação cultural, ampliar o alcance dessas práticas, né, de leitura, e principalmente aí é importante a gente ressaltar que essas redes, elas receberão o selo ProLê, né, que na verdade é um reconhecimento, né, pelo compromisso e a promoção que essas instituições selecionadas e que estarão atuantes aí nessa formação, nessa articulação de rede e nessa territorialidade, tá? De certa forma, estruturando e significando aí os seus territórios, né? Além do que essa rede ela vai contemplar aí um repositório, né? O repositório ProLê, com o objetivo aí de selecionar as melhores publicações a partir desses projetos que serão implantados no território, né, que serão, no caso, objeto já no processo de edital, né, com o processo de inserção na inscrição do edital. Esse projeto, ele vai ser discutido um pouquinho mais na frente, ele vai ser objeto, no caso, de avaliação e, posteriormente, acompanhado, né? Então, é importante a gente ressaltar que essa rede, ela conta aí com o selo ProLê, ela conta com o repositório ProLê e ela conta também com a publicação e o lançamento de um livro impresso, onde a gente vai reunir as melhores práticas, né? De 20 bibliotecas públicas, 20 bibliotecas comunitárias, né? Dos 27 estados, né? Das 27 unidades prisionais e dos 10 escritórios sociais. Distribuição de vagas geral. Como eu falei, né, o público-alvo a qual esse edital se pretende está relacionado às bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, unidades prisionais e serviços especializados, né, conforme a nossa discriminação que a gente fez anteriormente. Distribuição de vagas, bibliotecas Nessa públicas. distribuição das vagas, a gente tem as 220 vagas das bibliotecas atribuídas às bibliotecas públicas, né, por meio aí do curso 1, né, cada biblioteca, ela vai indicar, no caso, ela vai inscrever um profissional que vai estar devidamente cadastrado no ato da inscrição, que vai participar, no caso, de forma síncrona e assíncrona dentro da plataforma Escute, né, para o curso Biblioteca como Espaço de Ativação Cultural. Esse é um curso, né, de curta duração, é um curso que tem atividades assíncronas, né, com 40 horas, e atividades síncronas com mais de 10 horas, a partir aí da implementação desses projetos,
dentro dos territórios por meio dos formadores. Além disso, as bibliotecas públicas, elas irão contar, né, com a possibilidade de indicar mais de um participante, né, desde que esse participante ele realize o cadastro no mesmo equipamento que o usuário, né, da vaga de um profissional indicado por essa biblioteca pública. Além disso, né, as bibliotecas públicas para o curso 2 e 3, que são os cursos de mediação de leitura, escrita criativa e literária, cada biblioteca ela poderá credenciar 2 pessoas da comunidade vinculadas aos seus territórios para os cursos. É importante que a gente ressalte, né, como a gente falou anteriormente nos eixos onde envolve a formação, que está explícita aí nos 3 cursos, né, que estarão inseridos no processo de formação, biblioteca como espaço de ativação cultural, mediação de leitura, escrita criativa e literária. Okay? E esses profissionais indicados pelas bibliotecas públicas, eles estarão, né, na questão da territorialidade, né, participando aí, né, recebendo o kit e, de certa forma, ativando aquela sua ideia a partir aí dos critérios, né, e dos pressupostos do projeto ProLei Biblioteca, articulado também, né, com a questão da mediação de leitura e da escrita criativa. Distribuição de vagas, bibliotecas comunitárias. Por sua vez, né, as bibliotecas comunitárias, elas contam aí, dentro do edital, com 180 vagas, assim como as bibliotecas públicas. A gente tem a indicação de um profissional por biblioteca comunitária, que participará do curso 1, Biblioteca como Espaço de Ativação Cultural, né? Também semelhante à biblioteca comunitária, e é importante ressaltar, como a gente colocou, bibliotecas comunitárias com ou sem CNPJs, podendo ser bibliotecas itinerantes também. Existem todas essas definições nos anexos que estarão, né, sinalizados dentro do link lá do mapa da cultura, e onde a gente, no caso, faz aí também, né, toda a parte de documentação que será necessária para a comprovação, no caso da Constituição, no caso da biblioteca. Assim também como na biblioteca pública, a gente vai ter para os cursos 2 e 3 a comunidade. A biblioteca ela poderá credenciar 2 pessoas especificamente para os outros 2 cursos, mediação de leitura e escrita criativa e literária. Vagas de unidades prisionais e serviços especializados. Fim, né, os outros 2 segmentos, né, público-alvo do edital, as unidades prisionais, onde a gente tem contemplado 27 vagas, onde a gente vai ter uma unidade prisional por Estado brasileiro e pelo Distrito Federal. Né? Importante ressaltar que 4 pessoas por unidade, os profissionais em atuação ou pessoas privativas de liberdade, terão acesso aos 3 cursos. Anteriormente, quando a gente colocou para as bibliotecas públicas e comunitárias, a gente tem para o curso 1, né, os profissionais de biblioteca e aqueles podendo também ser indicados outros profissionais, e para o curso 2 e 3, as pessoas selecionadas, no caso, credenciadas dentro da comunidade. Para as unidades prisionais, os participantes eles poderão cursar os 3 cursos, biblioteca como espaço de ativação cultural, mediação de leitura e escrita criativa e literária. Para os serviços especializados, onde a gente contempla aí 10 vagas, a gente vai selecionar são 10 vagas, né? E cada serviço desse poderá credenciar 4 pessoas egressas para participar aí dos cursos de mediação de leitura, escrita criativa e literária. Muito obrigada, estou à disposição. Eu vou passar agora para... Slide de fundo branco. No centro, logomarca do ProLei Bibliotecas. Obrigada, Lu. Boa noite mais uma vez, pessoal que está assistindo a gente. Quero começar agradecendo a Nádia, ao Jefferson, né, trabalhando juntos no Ministério da Cultura, e a Luciana e o Léo, que estão aqui, parceiros da Universidade Federal de Alagoas, a nossa UFAL, para realizar esse projeto. Meu nome é Hanna, eu sou coordenadora de promoção da leitura, dentro da diretoria do livro Leitura, Literatura e Biblioteca. Hanna fica em tela cheia. E fico muito feliz que a gente possa estar aqui falando, apresentando de uma grande oportunidade, né, para os nossos espaços de leituras, atendendo aí de forma muito marcante, né, unidades prisionais
e serviços especializados que atendem pessoas egressas do sistema prisional. Eu vou dar continuidade aos slides, vou pedir para a equipe deixar Slide logomarca ProLer. novamente para a gente seguir a partir dele, por favor. Eu quero aproveitar, inclusive, a gente acabou não comentando, mas vale muito, né, pessoal, a participação de vocês aí no chat. Não deixa de enviar também perguntas, assim. A gente vai fazer toda a apresentação aqui e aí depois a gente vai abrir espaço para ir respondendo as dúvidas aí que vocês enviarem. É muito legal também saber de onde vocês são, de que instituição, né, vocês atuam, então podem ir digitando aí no chat para a gente daqui a pouco fazer a leitura e contar com a participação de vocês. Pode avançar, por gentileza, nos slides. Slide, Jornada das Instituições Selecionadas. E aí, dando continuidade, né, à explicação da Luciana, a gente vê que esse novo momento do ProLer, né, que eu tenho muito carinho e respeito, e sempre falo que sou cria ProLer, né? Para mim é uma grande, ótima ironia da vida de estar reencontrando esse programa, né, de incentivo à leitura aí, e agora em um novo momento. Então, continuando as explicações da Luciana, a gente tem uma jornada, né, assim, a gente, inclusive, com certeza é muito desafiador, que a gente vai compartilhando aqui muitas informações, por isso, né, o espaço para vocês tirarem dúvidas, e também, claro, a gente vai estar à disposição depois, né, com a divulgação do edital e tudo mais, então a gente vai continuar. Mas é muito bom que a gente tenha muitas informações, né? Significa que a gente tem uma construção aí muito poderosa, né? E de grande oportunidade para todo mundo. Então, uma vez a biblioteca, as unidades prisionais, bibliotecas públicas, comunitárias, unidades prisionais e os serviços especializados, né, que atendem as pessoas egressas, vão selecionadas no edital, elas vão participar de uma jornada. São várias etapas e que eu digo que é uma jornada que vai ao encontro, inclusive, da atuação que já acontece nessas instituições. Né? O nosso diretor da DLB fez essa fala no início, inclusive eu quero reforçar isso, assim, esse é um ponto essencial. Né? Aqui é o momento que a gente se encontra o que já está sendo executado nos territórios, né? Inclusive bibliotecas são espaços, né, muitas vezes de resistência, que estão ali já em diálogo com as suas comunidades, mas também um encontro para novas oportunidades, para pensar novas ações, se conectar, né, a nível nacional, uma vez que essa jornada também tem a previsão, como a Luciana comentou, de uma rede. Então, a jornada começa na realização dos cursos. São 3 formações, como já foi apresentado, e tem outras coisas aí também que vão ser de muito apoio, de muito suporte para essa caminhada. A gente fez a previsão do kit ProLer, né, materiais pedagógicos e técnicos para apoiar, uma vez formadas, né, profissionais das instituições e pessoas das comunidades formados, receberão esse kit ProLer como apoio, né, e incentivo para a realização de ações práticas nos territórios, né? Vamos contar com a rede ProLer. Essa rede ela vai ser criada e estruturada, ela vai caminhar junto com as formações, né? Vai ser muito interessante, inclusive, porque a metodologia dessa rede, a abordagem, ela vai caminhar junto com a execução das formações, da atuação das bibliotecas participantes nos territórios, e ela vai alimentando a construção dessa rede. E ao final, né, das formações e dos projetos, todos serão convidados a compor essa rede ProLer, inaugurando aí, né, uma nova, e oficializando, digamos assim, essa nova etapa do nosso Programa Nacional de Incentivo à Leitura. Dentro dessa rede, a gente vai contar também com um selo ProLer, aquele impulsionamento e aquela visibilidade, né, também, acho que isso é importante dizer, né, uma vez que as bibliotecas já estão atuando e participam de um edital desse, tendo mais oportunidade de pensar novas ações, de se conectar com novas pessoas do território, de pensar, enfim, novos projetos, também, esse selo também vai, acho que ao encontro, assim, de dar visibilidade, né? A gente sabe que as bibliotecas
e, enfim, as unidades prisionais, isso vai acontecer também, estão sempre em busca, né, então, de novas oportunidades. O selo ProLei, ele vem também, acho que tem muito também esse objetivo, né. E a publicação do livro, um livro que será da comunidade, né, ao final do percurso, as melhores práticas de bibliotecas públicas, comunitárias, unidades prisionais e serviços especializados vão ter a oportunidade de ter um livro a partir dos projetos e das ações que foram realizadas nessas comunidades, para receber esse livro ser divulgado aí no seu território. Então, estamos chamando desse livro, um livro da comunidade, né? Então, de um projeto a partir da realização do projeto ProLer Bibliotecas. Pode avançar, por favor. Slide com tópicos. Integração ao ProLer, selo ProLer, livro ProLer. E aí eu comentei já da rede, né? Como eu disse, todos os concluintes, né, dessa jornada, o que a gente chama também de trilha de formação e mobilização, né, vão compor essa rede. Entendo também a importância dessa rede como um processo de reafirmação das políticas públicas de livre-leitura, né, para a gente ter uma continuidade. O projeto, o edital, o projeto, obviamente, ele vai ter início, meio e fim. Mas essa rede, definitivamente, não, né? Nosso intuito de fato, continuar essa mobilização, esse engajamento a nível nacional, esse compartilhar de experiências, né? E, principalmente, também as experiências que foram executadas a partir desse grande projeto. O selo ProLer, né? Como essa chancela a tudo que já está sendo feito, tudo que será construído a partir do projeto. E o livro, como eu disse, também sendo mais uma grande oportunidade ali de protagonismo comunitário também, né? Uma vez que a partir desses projetos é a própria comunidade que vai realizar, vai se inserir, vai ser a protagonista ali e vai compor essa publicação. E essa publicação poderá estar ali, né, nesse território. Pode avançar, por favor? Etapas do edital. Aqui são as etapas do edital, né? A gente segue padrões e etapas comuns dos editais de chamada pública. Passando rapidamente para explicar para vocês, claro, a gente vai iniciar as inscrições. As inscrições estão previstas para os próximos dias. A gente vai pedir que vocês acompanhem na plataforma Mapa da Cultura, que vai ser o nosso canal aí de divulgação, de centralidade dos documentos, do regulamento, das orientações, tá? Então, em breve, nos próximos dias, a gente vai colocar no ar. Seguindo da etapa de habilitação, né, aquela parte técnica de conferência documental, de entender quem foi habilitado ou desabilitado, se enviou tudo certo. Recurso, né, o recurso de habilitação também comum. Então, caso você seja desabilitado, você poderá ter essa oportunidade de recorrer, entender o que aconteceu. Aí sim a gente entra na etapa de seleção. Uma coisa importante aqui que eu quero voltar no processo de inscrições. As inscrições elas vão ser realizadas a partir da escrita para bibliotecas públicas, comunitárias e unidades prisionais, a partir da escrita de uma proposta de projeto. É uma ideia, algo que você queira realizar em torno dos temas de mediação de leitura ou escrita criativa e literária. E aí, nessa etapa de seleção, é justamente o momento que serão, a partir de critérios, né, pré-definidos, a proposta de projeto será avaliada por uma comissão de seleção. No caso dos serviços especializados que atendem pessoas egressas do sistema prisional, não será uma proposta de projeto, mas sim um questionário de atuação. Então, pergunta sobre a atuação do serviço especializado e, a partir dessas perguntas, terão critérios específicos que serão avaliados na etapa de seleção, tá? E depois segue também para a etapa de recursos da seleção, né? Pode avançar, por favor? Etapas de inscrições. Cadastro na plataforma, preenchimento do formulário, upload de documentos, submissão final. Aí, um pouco sobre as inscrições. Como eu disse, as inscrições vão ser na plataforma Mapa da Cultura. Estejam atentos, quem não conhece a plataforma Mapa da Cultura, já façam o primeiro acesso, acho que vale muito, né, para se familiarizar com a plataforma. Mapa da Cultura é a principal plataforma onde estão disponibilizados os editais, grande parte dos editais do Ministério da Cultura e outras oportunidades do meio, do setor.
Então, para além desse edital, acho que vale muito acompanhar como um todo, né? Então, caso não conheça, faça o primeiro acesso e estejam atentos que o edital será divulgado ainda essa semana, publicado, para que vocês possam fazer a leitura do regulamento, de todos os outros documentos, tá bem? É importante, né, claro, fazer o cadastro para esse processo de inscrição. Vai ter um formulário de inscrição para vocês preencher, terão as documentações, né, obrigatórias e opcionais, e através da plataforma onde vocês vão fazer todo esse preenchimento, carregar os documentos para fazer a submissão final dentro do prazo. Pode avançar, por favor? Etapa de habilitação. Completude, validade, legibilidade, coerência cadastral, enquadramento. Isso. Aí, comentar assim rapidamente, né, eu não vou entrar em tantos detalhes assim, para a gente também aproveitar nosso tempo e conseguir responder dúvidas de vocês, que eu já estou vendo que tem gente enviando perguntas, isso é muito bom. Na etapa de habilitação, a gente faz, como eu disse, aquela conferência dos documentos de inscrição, né? Sobretudo os documentos obrigatórios, é claro, né? Isso porque a gente vai contar também com documentos opcionais, tá? Opcionais que darão pontos, pontuação extra. Então, quando o edital sair, estejam atentos a isso também. Etapa de seleção. Critérios gerais, pontuações extras, critérios, serviços especializados. Aí, na etapa de seleção, a gente entra um pouco, né, em um detalhamento um pouco maior, né? A gente vai ter os critérios gerais, pontuações extras para bibliotecas e unidades prisionais, acho que faltou acrescentar ali, e critérios específicos também no caso dos serviços especializados. Então, são processos de avaliação separadamente, né? Isso porque a gente tem essas categorias de inscrição, é claro. Então, uma coisa que eu já compartilhei muito, inclusive, assim, em outros momentos, sempre gosto de comentar com os amigos que estão nos desafios aí dos editais, né? Estejam muito atentos a esses critérios, assim, acho que aqui vale uma primeira dica, inclusive. Já que se pede, no caso de bibliotecas públicas, comunitárias e unidades prisionais, uma proposta de projeto, uma ideia de um projeto que você possa, né, vir a fazer no território, então vamos olhar esses critérios, vamos ter esses critérios ao lado para a gente entender o que exatamente é a expectativa, né, do edital. Então, dentre eles, a qualidade do desenvolvimento textual, aderência à temática, a promoção da inclusão e da diversidade, criatividade, né? Então, acho que inovar, pensar ações que vão trabalhar em um outro formato, atender um outro público, enfim. E várias outras possibilidades, né? Vai contar muito. E a viabilidade dessa execução, o quanto isso é possível dentro da realidade da instituição e do território. No edital, vocês vão encontrar textos detalhados sobre esses critérios, né, que vai auxiliar essa compreensão, né, o que é exatamente cada esse critério. Tá? Então, quando o edital sair, vale a leitura. Pontuações extras, a gente vai contar, no caso de bibliotecas públicas e comunitárias, no processo de inscrição, terão pontuações extras. Caso a biblioteca já tenha realizado atividades ProLer ligadas ao Programa Nacional de Incentivo à Leitura nos últimos 3 anos. A gente sabe, inclusive, que o ProLer ele foi um programa, né, que resistiu, né, e insistiu em muitos territórios, né, em muitos espaços, por meio das bibliotecas, sobretudo bibliotecas públicas, né? Então, caso a sua biblioteca já tenha realizado alguma ação ligada ao ProLer nos últimos 3 anos, ou ainda realiza, haverá uma pontuação extra com esse critério aí específico. E aí vai ter uma documentação lá específica para você anexar e comprovar isso, tá? Região de vulnerabilidade socioeconômica, caso a biblioteca pública ou comunitária fique localizada em uma região assim. Território tradicional e pontuações extras para bibliotecas públicas comunitárias localizadas na região Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. No caso de serviços especializados, como eu disse, a inscrição ela vai ser realizada por meio de um questionário de atuação. E aí os critérios específicos para a seleção serão descrição da atuação,
do serviço especializado, articulação territorial e parcerias, condições de infraestrutura para atividades culturais e compreensão do papel da cultura na reintegração social. Então, no caso dos serviços especializados, equipamentos que atendem pessoas egressas e seus familiares, a gente conta com uma submissão, né, de uma inscrição específica, porque é o questionário de atuação, e, obviamente, os critérios específicos de seleção para isso. Pode avançar, por favor? Curso da habilitação e da seleção. Aí, a etapa de recursos, né, como eu disse, comum nos editais. Pode avançar, por favor? Condições de participação. Condições de participação, quem pode participar? A gente tem falado aqui, né, mas acho que vale reforçar. Bibliotecas públicas, municipais ou estaduais em funcionamento, bibliotecas comunitárias, físicas, né, que estão no espaço físico ou itinerantes, com ou sem CNPJ, sejam aquelas representadas por uma pessoa física ou um coletivo cultural, isso é importante, tá? De qualquer forma, acho que vai atender a toda a realidade de uma biblioteca comunitária, porque a gente sabe que pode ser que a biblioteca comunitária não seja de um coletivo, de uma pessoa física. Então, em ambos os formatos será possível a inscrição. Unidades prisionais precisam ter biblioteca ou espaço de leitura ativo, serviços especializados, escritórios sociais ou outros equipamentos ou outros serviços que atendem pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares, devidamente em funcionamento, regular e com equipe multidisciplinar, né? E aí, quem não pode participar? Bibliotecas de outras tipologias, né? Como no caso das bibliotecas escolares, universitárias, biblioteca especializada, privada, não é possível. Instituições com fins lucrativos, né? A gente sabe que, por exemplo, pode acontecer casos de bibliotecas comunitárias que são vinculadas a uma instituição de fim lucrativo. Isso acontece no Brasil. Nesse caso, a inscrição com esse CNPJ não é possível. Unidades prisionais sem biblioteca ou espaço de leitura. Servidores do MINC, né, da UFAL, ou parentes, né, claro. Membros que participem da comissão técnica ou da comissão de seleção. E propostas que tenham caráter político partidário ou violem os direitos humanos, né? Então, se caso uma proposta seja escrita em algum formato assim, não respeitando esses critérios, né, pode ser desabilitada. Pode avançar, por favor? Comissão de seleção. A comissão de seleção, né, que são as pessoas, o grupo de pessoas que vai avaliar as propostas de projetos dos questionários de atuação, né, de acordo com cada categoria de inscrição. Então, a gente vai formar essa comissão com especialistas da área, claro, né, pessoas tanto da área do livro-leitura, quanto pessoas com experiência na área das políticas penais e cultura. Isso porque a gente está, né, nesse marco de atender unidades prisionais e serviços especializados. Pode avançar, por favor? Resultado final, publicação, comunicação, ações preparatórias. O resultado final, então a gente tem a publicação desse resultado. Vale destacar que a gente vai fazer um cronograma, a gente vai fazer 2 diferentes cronogramas, assim, inclusive isso vai facilitar, que é o cronograma do edital. Então, quando publicado o edital, os documentos, vocês vão visualizar essas datas, né, até a gente chegar nesse momento do resultado final, que é bem mais para frente, né, considerando todas essas etapas, e a parte que eu ia falar? Da divulgação, da comunicação, né, para as pessoas que estão participando. Então, estejam atentas. Lembrei, é o cronograma da trilha, porque são 2 coisas. Cronograma do edital e cronograma da trilha de formação, que são todo o percurso, né? Os cursos, a atuação no território. Então, quando a gente divulgar, você vai conseguir visualizar melhor quando vai ser esse resultado final. Pode encerrar a apresentação para eu fazer uma fala de conclusão? Rapidamente. Ana, volta para a tela cheia. A gente vai, agora, para a gente poupar nosso tempo, aproveitar e dedicar, eu quero agradecer, me colocar à disposição, passar a palavra para a Nádia, porque eu acho que o chat está bombando, né, Nádia? Muitas perguntas aí, e eu acho que a gente aproveita mais o tempo assim, não é?
Nádia volta para a tela. Gente, que coisa linda, Hanna. Gente de Gaspar, Santa Catarina, Maracanaú, Ceará, Porto Velho, Gradiente com 3 telas. BH, Foz do Iguaçu, Hortolândia, Iguaraçu, Taperoá, lá na Paraíba, da minha grande amiga Valéria, Goianésia do Pará, Duque de Caxias, no Rio, Cordeiros, na Bahia, ali na divisa com Minas Gerais, perto de Vitória da Conquista, Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Tem gente do Brasil inteiro e é muito, muito bom saber que a gente está conectado, pessoal. Foi para vocês esse edital, para que a gente possa integrar essas ações que estão acontecendo, e tem falas muito, muito, muito maravilhosas que fazem valer a pena, sabe? Tudo que a gente viveu de estresse para sair do outro lado com isso redondinho, quando a gente ouve que tem gente trabalhando com o ProLer, né? Tem gente atuando fortemente no ProLer em alguns lugares. Luciana volta para a tela. E aí a gente podia, meninas, fazer assim, e trocando ideias, e eu vou jogando para vocês algumas questões, e a gente vai destrinchando aí para falar das perguntas todas que todo mundo tem. Pessoal de Crato, entrando aí em Ceará, Taquara, Rio de Janeiro. Bom, cortando o trecho, fala assim, associação, posso participar? E aí o edital é muito claro nesse sentido, né, Hanna? Também a associação que tenha uma biblioteca pode participar. Isso é importante, inclusive. O edital ele é focado para a biblioteca comunitária, né? Nesse caso, estou entendendo que a associação pode ter uma biblioteca comunitária. Então, sim. Com ou sem CNPJ, né? Perfeito, isso é outra coisa importante. Ou física. Pois pode estar representado por uma pessoa física, não necessariamente por um CNPJ, né? A Jane está aqui falando, atenção, a pessoa egressa acompanhando lá em Sergipe, maravilha, né? E aí, a Med Goretti pergunta assim, a biblioteca escolar está inclusa? E aí, não está inclusa, porque, Goretti, a gente tem um trabalho lá no Ministério da Educação, trabalhando com as bibliotecas escolares. Eu vou te falar, os meninos estão bem envolvidos na construção de um sistema nacional de bibliotecas escolares, estão fazendo um estudo muito profundo, muito cuidadoso para isso, a gente espera que isso se fortaleça, a gente está daqui torcendo e apoiando no que for preciso. Então, a gente torce, né, Hanna, para que uma hora ou outra a gente possa se encontrar com o MEC e também trabalhar com as bibliotecas escolares, porque é um desejo comum, né, das duas pastas, trabalhar pelas bibliotecas, seja aqui do lado de cá, bibliotecas comunitárias e públicas, e lá as bibliotecas escolares, mas a gente está sempre se encontrando em muitos projetos, né, como o Viva Leitura, que vocês conhecem. Então, a gente espera que a gente possa ainda continuar com o ProLer, para além das públicas e comunitárias, das unidades que dão apoio às pessoas egressas e também ao sistema prisional, a gente possa também trabalhar com as bibliotecas escolares em breve, né, Hanna? E aí, a Simone fala aqui, e essa fala é para vocês, viu, que é edital potente. Formar em mediação de leitura e escrita criativa é fundamental para a ampliação da leitura. E a gente sabe que a Simone está lá trabalhando na ponta para isso, e tem mais milhões de pessoas trabalhando nesse mesmo sentido. E são para essas pessoas esse edital, né, que vocês se esforçaram tanto e a gente trabalhou em conjunto para que acontecesse. E aí o Ricardo está preocupado com a questão das unidades socioeducativas de adolescente, que aí entra naquela mesma questão da parte educacional, né, que quem cuida é o Ministério da Educação, e a gente não conseguiu alcançar, pelo menos dessa vez não, mas a gente espera que possa ampliar. Tem uma pergunta aqui para vocês, que é: a Biblioteca Universitária Pública pode participar? Eu acho que a Hanna já respondeu, mas é bom novamente pôr isso para tirar dúvida, né? Não pode. Biblioteca vinculada a uma universidade não pode participar. Mantida por uma universidade. Bibliotecas municipais. Perfeito, meninas. E aí tem essa questão, né? Aquele universo educacional que muitas vezes a gente vai ter interseção, sim, mas que hoje, para esse edital específico, a gente não teve, tá? Giana, a professora Giana, da nossa biblioteca já participou anos atrás do ProLer, foram momentos maravilhosos. A gente espera que dessa vez também, professora, a gente consiga alcançar o máximo de bibliotecas e que seja um momento de troca, mas também de apoio mesmo para que esses projetos se fortaleçam, sejam vistos pela sociedade, sejam vistos pelo Brasil.
Marluce está falando de Brasília e diz que representantes do Garagem Vermelha Cultural, estamos há mais de 30 anos fomentando a leitura e formatos de novos leitores, é um trabalho difícil, mas muito bonito. Se a Garagem Vermelha Cultural tem uma biblioteca ativa, atuando, né, meninas? É hora de entrar no nosso edital. E aí a Marluce pergunta, podemos participar sem CNPJ? Sim, como biblioteca comunitária, sim. E aí tem outra pergunta sobre o kit ProLei. Vocês podem detalhar um pouco mais? Lu? O kit ProLei, ele é um kit de apoio pedagógico, né? A função primordial dele é acompanhar as atividades de mediação, de leitura e escrita criativa dentro do território. Então, a gente está pensando em um material educativo, um material instrucional também, mas que, de certa forma, consiga causar o pertencimento ao projeto, ok? Então, é importante ressaltar que todo participante do projeto ProLei, ele vai estar identificado e ele vai sentir esse pertencimento dentro da rede, né, buscando aí fazer a trilha de formação, de mobilização, buscando a questão do território, alcançando aí, né, essa questão junto do selo ProLei e depois da publicação dos resultados, né, principalmente sendo selecionado. Então, sem sombra de dúvida, o kit vai ajudar aí transformar esse sonho em realidade. Tá, muitas perguntas, gente. Ele está perguntando se a rede de bibliotecas podem se inscrever como rede, né? Como rede, não. Cada biblioteca faz sua inscrição separadamente. Pode, então, escrever a rede toda, né? Mais chances, né? Isso, tá? Então, a gente não consegue alcançar todas as bibliotecas, mas a gente quer muito que o máximo de bibliotecas possíveis, né? No caso das bibliotecas comunitárias, as 180 bibliotecas estejam presentes e a gente possa qualificar nessa leva e que hajam outras levas, né, Ana? Que a gente consiga alcançar mais bibliotecas. E Ilhéus lá está falando que eles têm o ProLei da UESC lá, está ativo o ProLei, e a gente quer muito com esse trabalho também fazer esse mapeamento, né, de onde é que o ProLei está ativo, onde é que esses guerreiros continuaram lutando e mantêm o ProLei ativo e fazendo a diferença na sociedade. Então, Ilhéus, a gente quer muito que a realidade de vocês possa estar representada aqui no mapeamento que a gente quer fazer sobre o ProLei. Bom, tem a Glória de Fátima, está falando, ProLei serão contemplados em alguma etapa da repaginação? Quem já trabalha com o ProLei, né, se vai ser contemplado, é justamente isso. A Hanna colocou aí a questão da pontuação extra, né, Hanna? Exatamente. Isso inclusive, bom, primeiro reforçar, então, a explicação. Vai ter uma declaração de preenchimento específica para quem já atuou ou atua com ações ligadas ao ProLei nos últimos 3 anos. E aí vai dar essa pontuação extra no processo de seleção. E é interessante ter uma pessoa no chat, né, que afirma porque como é importante, inclusive, que iniciativas, bibliotecas, né, que tenham realizado ação ProLei ou realizam, participem do edital, inclusive para a gente também se conectar, entender, né, a atuação. Acho que vai para além. Pela oportunidade do edital, claro, primeiramente, mas acho que também enxergar vocês, saber, a gente se conectar, a gente se reafirmar como rede, né, como política pública, acho que vale muito. E tem uma pergunta aqui da Andréia falando a participação deste edital futuramente qualificar a biblioteca prisional a receber o acervo literário. Uma coisa leva a outra, porque, e aí eu já aproveito e junto 2 perguntas, que vamos comprar prateleiras, vamos comprar livros, né? O foco desse edital não é comprar materiais de biblioteca, primeiro, conseguir trazer para uma grande rede conectada, né, uma rede nacional, todas as bibliotecas que já estão atuando e fazendo acontecer. Nesse mesmo sentido, a gente tem o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que envolve hoje as comunitárias. A partir do ano passado, a gente tem 3 comunitárias, e que vão estar integradas, né, Hanna? A gente vai ter
o cadastramento, né, tem que estar cadastrado lá no sistema para que possa integrar o edital, e a gente vai dar todo o apoio para quem não tiver esse cadastramento para fazer também. Quem precisar desse apoio, a gente está à disposição. E quem se cadastrou, que conseguir estar lá no nosso Sistema Nacional de Bibliotecas, a gente vai conseguir mandar os livros. Então, independente do projeto ProLer, né, a gente vai atuar atendendo essas bibliotecas, todas que estejam cadastradas no Sistema Nacional de Bibliotecas, com livros todos os anos do PNLD, Programa Nacional do Livro de Material Didático. É uma grande parceria entre MINC e MEC, e é aquele ponto que a gente já falou para vocês, né? Tem o desejo sempre da gente trabalhar integrado. Isso é um projeto já que a gente trabalha integrado com o MEC, e aí o Ricardo preocupado com o socioeducacional, né? A gente também quer trabalhar integrado para atender esse público. Tem coisas lindas que a gente ouve. E aí, a Luciana lembrou bem aí do Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Justiça, que tem trabalhado com a gente em parceria. A gente tem buscado essa aproximação cada vez maior, porque a gente entende que a leitura e o livro, eles podem ser, e a cultura como um todo, podem ser grandes ferramentas para o sistema prisional, para que a gente possa mudar, né, muitas realidades, e a gente vê depoimentos lindos. Eu tenho que compartilhar com vocês aqui que a gente, conversando com as pessoas como o André do sistema prisional e outras pessoas, como a potencialidade, sabe, de mães, pessoas que estão em situação de cárcere, receber seus filhos e poder fazer contação de histórias para eles, isso remir pena. Então, são possibilidades múltiplas que a gente não enxerga, que a gente não tem noção do impacto que isso pode gerar na vida das pessoas, dos seus filhos, enfim. E não é, então, essa coisa de adquirir livros, os livros que a gente vai ter do projeto vão ser os construídos a partir do projeto. E aí a gente vai conseguir ter livros publicados que tragam, né, como esse projeto foi montado, qual o impacto dele que gerou, quem estava envolvido, e eu acho que isso vai ser muito, muito bonito, assim, para as comunidades terem esses livros, né. O pessoal está falando aqui, meninas, que lá em Gaspar foram momentos lindos e que eles estão muito ansiosos para que o ProLer volte para Gaspar, né, lá em Santa Catarina. Isso é muito, muito legal. Getro Santos está perguntando para vocês quando sai este edital. Na quarta-feira a gente publica e na quinta-feira iniciam as inscrições, tá? Lembrem que no Mapa da Cultura, plataforma Mapa da Cultura do Ministério da Cultura. Então estejam atentos lá. Também será divulgada a notícia na página da UFAL e do Ministério da Cultura, mas estejam atentos aí, principalmente ao Mapa da Cultura. Tem uma pergunta aqui sobre bibliotecas de instituições federais, a gente respondeu, mas acho que ela entrou depois, né? Que as bibliotecas vinculadas aos institutos federais, às universidades, dessa vez não participam. O foco aqui é bibliotecas públicas, comunitárias no sistema prisional, e que os escritórios que atendem, seriam especializados que atendem as pessoas egressas. Esse é o recorte deste edital especificamente. Que atua na equipe do ProLer do Rio Grande do Norte, e ainda ações do ProLer regional. A gente quer muito conhecer todas essas ações, né, meninas? Eu acho que a gente conseguiu sanar grande parte das dúvidas, se não todas. Tem essa expectativa, então fiquem atentos a mapa.cultura.gov.br. Na quarta-feira a gente tem um edital lá, né, Hanna? E aí lá vai ter os prazos do direitinho, de como participar, os documentos necessários. E aí eu queria que vocês contassem sobre as lives que a gente está planejando para cada tipo de biblioteca. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Você quer falar? Eu posso falar, inclusive eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um agradecimento. Primeiro agradecer, depois eu te respondo, Nádia, que tudo tem a ver. Eu queria agradecer a parceria com o Ministério da Justiça e com o Conselho Nacional da Justiça, que estiveram com a gente aí nesses últimos meses, para a construção, né? A gente está com vagas dedicadas, então, para esses setores, então, eu agradeço muito a equipe que nos apoiou. E aí, considerando isso, que a gente tem as particularidades, então, dessas categorias de instituição, bibliotecas públicas, comunitárias, unidades prisionais, serviços especializados, a gente vai, em parceria com o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça,
fazer reuniões separadamente, assim, com esses públicos, tá? Então, um encontro separado com as unidades prisionais, que o Ministério da Justiça vai nos apoiar para essas convocações, depois com os serviços especializados e com as bibliotecas, tá? Para além disso, a gente vai anunciar também outros canais de comunicação, os canais padrões, né? A gente vai ter o e-mail disponível para tirar dúvidas e tal, mas a gente também vai disponibilizar sessões virtuais em dias específicos, horários específicos, também a ser divulgado lá na plataforma Mapa da Cultura, para o atendimento ali das dúvidas que a gente sabe quão desafiador, né? A leitura do edital, dos documentos, essa compreensão. Então, a gente vai ter sessões virtuais até o final das inscrições, né, no calendário dessas sessões. Estejam atentos a isso também, que eu acho que vale demais, porque no dia a dia, né, escrevendo o projeto, tudo, esse desafio, vai poder apoiar. Você quer falar, Lu? São cinco atendimentos, né, previstos, né, no decorrer aí do dia, hoje é dia 23, a partir do dia 26, não é isso? Até o 27, no caso, como a gente, no caso, está fazendo mais ou menos a previsão. E esses encontros, né, a gente vai ter disponível aí um canal, né, vai estabelecer, no caso, um link, né, com um Meet ou Team, né, estabelecendo lá que em determinado período a gente vai estar disponível para tirar todas as informações sobre o edital e também orientar, né, pode ser que exista alguma dúvida em relação ao desenvolvimento, à elaboração do projeto, quando a gente está falando aí para as bibliotecas públicas, comunitárias, e unidades prisionais, a gente tem a ideia de um projeto. Hanna apresentou, né, essa sequência aí, né, quais são os critérios que são elegíveis no momento, no caso da seleção, mas iremos também auxiliando e orientando no que for necessário, né, para elucidar as dúvidas em relação à elaboração desse projeto. Então, fiquem muito contentes, entendeu? E com certeza, confiantes, né, que em todo o processo estaremos perto de vocês, né, ajudando, orientando, para que a gente cumpra aí, né, e alcance aí essa seleção, né, que é tão bonita, né, atendendo aí a todos esses princípios, né, importante aí o que Nádia colocou, do que as pessoas colocaram, né, sobre ProLê, né, sobre ações continuadas, né, e o interesse, né, que hoje tem para o incentivo à leitura, para a mediação e para a escrita. Então, estamos aí, né, atentos e, de certa forma, coerentes aí com esse processo de acompanhamento no processo de inscrição do edital. A gente está bem feliz com a participação tão variada e tão distribuída pelo país, e eu acho que vale muito a pena a gente destacar esse esforço, tanto da UFAL, que tem muito esse perfil de dar esse suporte ao longo de todos os processos que eles participam, como da própria equipe da Hanna, que sempre colocou isso como uma premissa, assim, né, de dar o apoio, dar a participação, integrar as pessoas que estão querendo informação, fazer live, está sempre com esse suporte, porque talvez a maior dificuldade de participar desse certame seja justamente essa parte burocrática, essa parte de sistema, né, que é mais complicada. Então, está sendo preparado um manual bem detalhado de cada uma das partes, como também esse suporte mesmo das pessoas, da inteligência mesmo, das pessoas, para tentar trazer, não da inteligência artificial, né, mas da inteligência humana, para dar esse suporte no momento da inscrição. Fiquem atentos ao mapas.cultura.gov.br, porque a gente vai, na quarta-feira, então, publicar o edital ali e, junto com ele, o manual, enfim, vocês vão ter acesso a tudo para que a gente possa abrir a inscrição com vocês já bem preparados para conseguirem fazer o passo a passo tudo do sistema e do edital, enfim. E nos colocamos aqui à disposição. Hanna, a gente já tem, queima-roupa, a gente já tem um e-mail que a gente possa disponibilizar para dúvidas e a gente põe lá no Mapas um e-mail específico para o projeto ProLê, pode ser? Eu queria pedir até a equipe da UFAL, por gentileza, compartilhar lá no chat do YouTube o e-mail proler@cultura.gov.br, viu, Lu? Tá, e também o endereço do
mapa, né? Eu falei para quem não conhece e tal. Você falou mapas, mas o endereço é mapa.cultura.gov.br. Então, por gentileza, se puder colocar esses dois links, o e-mail no chat, né? Para deixar registrado também. E fica no histórico também, é bom. Mas é isso. Isso. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer vocês, meninas, das nossas equipes, né, tanto no MINC como na UFAL, trabalhando constantemente para que a gente pudesse concretizar esse sonho, esse projeto. A gente espera que dele saiam grandes e maravilhosos resultados, pensando principalmente em dar visibilidade a quem já faz, né, a quem já está atuando, a quem constrói coisas maravilhosas, e que é uma luta constante, a gente sabe, não é fácil, não é simples, não é um esforço cotidiano, e a gente entende como é importante a gente dar visibilidade para isso. A gente quer, ao final do projeto, poder estar visitando vocês e trazendo das redes sociais do MINC esses exemplos lindos de quem faz a leitura, o livro e a escrita criativa acontecer no Brasil por todas as partes, né? E a gente espera muito que isso possa estar muito bem representado nesse projeto e a gente consiga mapear da melhor maneira e de um jeito justo para que a gente tenha isso cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. E mude esse lugar comum, essa cultura de que não se lê no Brasil, de que não se gosta de leitura, né? Eu acho que vocês são a prova viva de que a leitura acontece o tempo todo, em vários lugares do país, de uma forma muito natural e muito linda, e a gente quer cada vez dar mais destaque para isso. Obrigada, Lu, obrigada, Hanna, obrigada a todos vocês presentes, de todos os municípios brasileiros, e aí a gente segue junto nesse projeto. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Hanna. Obrigada, Nádia. Grandes parceiras. Obrigada. Beijo para vocês. Beijo. Tela preta.